Boa noite, começando aqui mais um RH Entrevista. Hoje nós vamos bater um papo com meu amigo Júnior Bruch, lá de Porto Alegre. Vamos buscar ele aqui na conexão para que possamos conversar. Júnior, vamos lá. Entra aqui para nós que podemos conversar com todo mundo. Tá me ouvindo bem, Júnior? Ô, Beto, tudo tranquilo? Deixa eu só Fala, conectar amigo, aqui. boa noite. Beleza? Boa noite para todo mundo. Desculpa a demora, não estava conseguindo conectar. Eu conectava, caía, voltava, entrava de novo, caía a conexão. Agora deu. Não tem problema, Desculpem seja o bem-vindo, transtorno. meu amigo. Como é que está Porto Tudo Alegre? tranquilo, Beto. Ô, hoje tá quente, cara. Tá quente pra caramba. Sentindo falta do friozinho. Certo. Mas faz parte, faz parte. Legal, começando então aqui mais Vamos, um RH vamos lá. Entrevista. Não entendi, desculpa. Vamos lá, vamos começar nosso papo aí já. Legal. Então, boa Vamos lá. noite a todos novamente. Agradecemos aí a participação. Hoje nós vamos ter um bate-papo super legal, falar sobre atendimento ao cliente interno e externo. É uma realidade, é uma necessidade. E, então, vamos para essa conversa super legal. O Júnior trabalha comigo na Camp e o Júnior é um excelente profissional da área de gestão. Já trabalhamos junto em outra empresa, ao qual ele cuidava da gestão de um comércio varejista e fazia isso muito bem. E hoje ele trabalha com a gestão empresarial comigo na Camp. Então, nós temos muitas Exatamente. pautas em comum, certo, Júnior? Muito assunto, Certo, certo. muita conversa legal, e principalmente nesse âmbito de aspecto de qualidade e atendimento ao cliente. Então, vamos começar falando um pouco da importância desse atendimento. Esse é um cenário muito presente, muito atualizado e nunca muda, porque a gente sempre encontra dificuldades, já que a gente está tratando de gestão de pessoas, sempre há dificuldade, sempre há essa realidade de encontrarmos uma dificuldade no atendimento. E nós, dentro do trabalho de consultoria, assessoria, estamos sempre encontrando realidades diferentes. Pessoas treinadas que por um método ou outro não se adaptam, não fazem, ou não entendem a importância do atendimento, como são pessoas também não treinadas. E nós vamos falar um pouco mais disso. Então, eu queria que você falasse, já desse essa introdução, Júnior, falando para nós um pouco da importância e excelência do atendimento no seu trabalho Exatamente. empresarial. Claro, exatamente. É bem como tu falou, né, Alberto? Hoje em dia, não somente na parte comercial, empresarial, enfim, é um contexto, né, que é levado para todos os segmentos, né, de gestão. E por incrível que pareça, tão importante que seja, e eu até arrisco a dizer que para mim é o ponto mais importante de qualquer segmento que tu vá fazer, é um item que acabou se tornando muito raro de se encontrar hoje em dia no mercado, né? Nós temos uma falha, uma deficiência muito grande nessa questão de excelência na qualidade do atendimento, né, prestado, né? E eu não sei se acabou se tornando, como eu disse, uma falha, ou acabou, através dessa falha, tornando-se também uma comodidade, né? Perfeito. Um costume, digamos assim. Porque hoje nós temos o costume de entrar numa loja, no estabelecimento, enfim, qualquer setor que seja, e estarmos acostumados com aquele atendimento, né? Com essa falha dessa excelência no atendimento, uma coisa que teria que ser ao contrário, né? Então eu acho que hoje o contexto está muito voltado para esse segmento, assim, né? Infelizmente. E uma realidade, Júnior, todos nós somos clientes e todos nós somos consumidores. Quando não estamos no papel de cliente, para ser bem nos atendidos, estamos atendendo bem alguém, e isso é necessário. Então, essa Exatamente. empatia, ela é determinante para que você possa evoluir e fazer esse atendimento ser diferenciado. E vamos tratar isso desde nós que estamos realizando uma consultoria e indo a uma reunião, às vezes com diretores, CEOs de empresa, ou mesmo num atendimento num estabelecimento mais simples, numa microempresa, num comércio de bairro, é necessário ter um atendimento adequado. E eu queria começar Uhum. essas pautas falando da gente dar um pouco da aparência. Tem muitas pessoas Exatamente. que entendem que isso não é importante. E nós, em nosso trabalho, eu sei que nós pegamos muito isso e mostramos para as pessoas que há necessidade, a aparência importa sim. Independente da sua maneira de verificar, da ideologia, de como entender isso, é uma realidade. A pessoa primeiro compra você para depois comprar o produto. Se O você produto, exatamente. eu queria que você falasse um pouco da tua visão para nós nesse aspecto, Júnior.
E como é em Porto Alegre, Exatamente. Porto Alegre também tem esse tipo de... Eu vivenciei com você muitas vezes essa realidade, né? Nós trabalhamos junto em Porto Alegre, eu sei um pouco desse formato, mas eu queria que você, que está aí no dia a dia, contasse para o nosso público. Exatamente, Alberto. Essa questão que tu falou é muito interessante, a aparência. E muitas vezes as pessoas tomam como um contexto, a aparência eu tenho que estar de terno, gravata e tudo mais. E na realidade não é. A aparência que nós falamos é uma aparência adequada para aquilo que tu estás desenvolvendo, para aquilo que tu estás disposto a ser a vitrine para o teu cliente. Né? Perfeito. Um exemplo, jamais tu vai entrar num restaurante para fazer uma refeição se a pessoa que te atender está com as mãos sujas, está com uma roupa suja, automaticamente tu já entende-se que aquele ambiente ali, aquela aparência não está num contexto tão adequado para aquela situação da qual tu está vivenciando naquele momento. E automaticamente tu te retrai e sai daquilo ali. É uma perda muito grande. Então a aparência, eu acredito que hoje e como sempre, tem uma importância, sim, muito grande nessa questão que nós estamos conversando, que é do atendimento, da excelência no atendimento. E eu creio que É um ponto muito falho também. nós podemos inserir aí na aparência a linguagem corporal, que também é muito importante. Exatamente, Então você chega exatamente. no comércio e o vendedor está encostado no balcão, está olhando no celular, conversando com o colega, e você tem que esperar, né? Isso acontecer para que Esperança. seja atendido. Exatamente, exatamente. É bem isso aí mesmo. É tudo tu vê só como é um contexto, né, para te ter uma ideia. Tudo um contexto de pequenos fatores, né, que geram essa deficiência na excelência que nós estamos conversando agora, né? A aparência, a postura, o vocabulário, né, até mesmo, por que não dizer educação, né? Porque eu acredito que tudo além dessa questão de vendas e questão de, né, desse contexto, toda essa consciência, é a educação. Então, tudo são pequenos pontos que, somando ao final de tudo isso, a gente bate nessa excelência no atendimento. Né? Nós E, temos... repetindo... Desculpa, pode concluir teu raciocínio. Isso, não, e repetindo o que nós tínhamos dito, né, acaba se voltando àquela questão do costume, né, de ter aquele costume de estar vivenciando isso e achar que é normal, infelizmente. Nós que andamos muito o Brasil aí, fazendo nossos trabalhos de consultoria, assessoria, Júnior, nós percebemos que isso também muda um pouco da cultura de diversos locais, né, diversas cidades, há locais que isso é mais sério através do empresário, é cobrado de uma maneira muito mais positiva do que em outros locais que às vezes não leva isso com uma condição de prioridade, né? E tem outros lugares que é natural. Eu lembro Sim, muito bem que Porto Alegre, assim, uma coisa muito bacana que eu percebia no atendimento é o profissionalismo, a seriedade. E isso você vivencia também em as outras capitais do Brasil, aqui em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu vejo no mesmo ambiente pessoas que têm essa postura mais profissional, procuram atender muito mais de uma maneira sensata e correta, como deve ser a excelência do atendimento ao cliente, como eu tenho outras pessoas que realmente levam isso de uma maneira mais, não vou dizer relaxada, mas não se importam tanto no mesmo ambiente. Você identifica isso, que também é um fator cultural, ou aí falta a mão do empresário, do gestor, do líder de conduzir? Você que sempre esteve do lado da gestão e eu sei que fez esse trabalho muito bem. sim, sim. Beto, tu sabe que esse é muito interessante porque tem os dois pontos juntos, né? Ao meu ver, nós mesmos, né, já andamos juntos em Porto Alegre fazendo alguns tipos de treinamento e tendo essa, né, e recebendo esse tipo de atendimento, né? Não aqui como em São Paulo também, eu já fiz alguns treinamentos contigo aí, e se torna assim esses dois pontos. Tem uma questão cultural em cima disso e tem também uma questão de, porque não se, vou até comentar, um relaxamento, né? Existem esses dois pontos, sim. Né? Hoje nós temos essa questão de cultura, que nosso Brasil é multicultural, né? Então é uma diversidade muito grande aqui, lá em cima, enfim, cada um se fala de um jeito, tem-se uma forma diferenciada em relação aos outros estados, mas tem também essa cultura de, assim tá bom, eu vou fazer desse jeito, estou vendendo para o meu patrão, para o empresário, é o que importa, para ele é isso que está importando e está tudo certo, vamos levando. Né? Infelizmente tem esses dois pontos, né,
desse sistema. Perfeito. E vocês que estão assistindo a live, façam perguntas. Eu estou vendo aqui, houve um fato aqui citado que a transportadora, a profissional disse, calma aí. Calma aí. Isso é bem complicado, né? Quando há uma impaciência. Se você ver muitos cases aí na internet de pessoas que às vezes utilizam uma linguagem complexa, coloquial, ou às vezes informal, ou de uma maneira até de impaciência, como se o cliente estivesse atrapalhando o trabalho da pessoa, sendo que a função dela é atender a necessidade do cliente. Claro que a gente não generaliza, isso pode acontecer em vários locais, porque depende muito do comportamento humano, que é uma das coisas que nós podemos treinar, avaliar e preparar as pessoas para não fazerem isso. Mas como está citado aqui, o calma é complicado, né? O cliente tem que ter a compreensão, o profissional que está atendendo, seja de venda, seja simplesmente para formalizar, fazer o atendimento acontecer, ele precisa estar preparado para fazer isso acontecer. E aí eu coloco em pauta aqui para nós falarmos, por que se perde um cliente no atendimento? É por esse tipo de comentário, é por esse tipo de postura, por falta de conhecimento do produto? O que você vê isso e o que você dá de exemplo para nós, por exemplo, no sul do país? É verdade. Clientes, a gente o cliente, no caso, é perdido, digamos assim, né? Eu não acredito que ninguém perca cliente, eu acredito que o cliente é perdido, né? Por determinados itens do qual nós estamos conversando. E realmente, eu também estava lendo ali essa questão do calma aí. Como eu te disse, é um despreparo total, né? Em vários aspectos, né? Eu acredito sempre, Roberto, que essa questão, como nós falamos agora há pouco, ela é cultural, sim, ela é pessoal, sim, mas, acima de tudo, ela é um sistema de treinamento, é um sistema de postura empresarial, que hoje é muito difícil de te agregar, né, esses valores nos funcionários. Porque eu sempre falo nas reuniões e treinamentos que eu faço e que eu já fiz com equipes, eu sempre disse, uma escada a gente sempre se limpa, sempre se lava, né, de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então eu não posso colocar uma pessoa no meu estabelecimento e simplesmente com uma cultura que ela atende atendimento que ela acostumou-se a receber e da qual ela vai passar para o meu cliente sem que eu dê um treinamento para ela adequado do que realmente isso importa e do que realmente eu quero que seja feito no meu estabelecimento. E não simplesmente colocar uma pessoa que tem uma capacidade ampla de venda e vai me agregar valores, né, e nada mais. Só que daí, todos os dias eu vou ter que estar captando novos clientes, porque aquele cliente não volta mais. Esse é um cliente que realmente se perdeu, né, que eu deixei ele ir. Né? Então esse é um ponto muito grave, né, em relação a essa falha que a grande maioria dos empresários tem. Então, estabelecimentos, enfim, muito para o ponto, né, toda a questão. Principalmente da área de gestão de pessoas, que é meu trabalho, nós contratarmos aí o caráter e focar no comportamento. É uma das coisas que principalmente os CEOs de empresa, diretores precisam compreender. A necessidade de você contratar caráter e comportamento e treinar habilidades. Isso é muito importante. Porque esse tipo de coisa que o Júnior citou, você elimina pelo menos 80%, 90% de ter esse tipo de problema. Porque essas pessoas vão ter empatia, vão ter sinergia com o cliente. E com base no que você falou, a gente podemos entender claramente que o principal e o foco é atender às necessidades do cliente. E para isso você tem que compreender essas necessidades. Se você não tiver um comportamento adequado, não souber entender as necessidades do cliente, você pode ser hábil no produto ao extremo, pode compreender o produto de ponta a ponta. Mas é o que você disse, você vai ter que estar sempre preparando, melhorando o relacionamento com aquele cliente novamente, trazendo o cliente de volta, porque esse profissional seu vai perder. Eu tenho treinamentos que eu realizo dentro de empresas, que eu falo muito sobre cases, né, que aconteceram. E entre eles eu cito um cenário de uma situação muito simples, de uma empresa que não quis realizar um suco para o cliente porque tinha que misturar 2 sucos e aquele preço não existia dentro da tabela de preços. Sendo que a pessoa podia colocar os 2 sucos para ser preparados e cobrar 2 valores. Então gerou-se um conflito, não foi atendida a necessidade do cliente por uma situação simples, que uma ação do gerente, do vendedor, da atendente já modificaria isso. E é esse despreparo que nós procuramos sempre atender, certo, Júnior?
Estamos sempre presentes de mostrar para o empresário que isso tem que ser corrigido, porque isso se torna um vício no dia a dia. E à medida que se torna um vício, começa a se tornar recorrente, tornando-se um hábito, vai atingir diretamente o cliente. Esse atendimento das necessidades do cliente para você, o que você entende como mais importante hoje para que a gente possa mudar essa cultura, Júnior? Nós temos três pontos assim, muito importantes, Beto, que nós já conversamos, né, eu e tu também, a respeito disso. E, inclusive, alguns deles eu tive treinamento por ti, e são pontos que eu acho muito importante em questão, como nós tínhamos dito, desse pingo que vai indo de um para o outro, né, vai escorregando de um para o outro. Muito importante. Essa questão, né, de tu entender as necessidades do cliente, eu sempre comento, é com pergunta. Tu pergunta para o cliente, tu tira do cliente o que ele está precisando, tu entende o que ele está precisando, o que ele quer naquele momento. Né? E tem umas situações do qual tu tem que falar a linguagem do cliente. Porque muitas vezes tu colocando, né, algumas informações práticas ou técnicas, principalmente, para um cliente que não tem um conhecimento, digamos assim, tão amplo em relação ao produto do qual ele está procurando, e às vezes ele nem sabe o que ele está procurando, e tu começa a colocar algumas coisas que sejam fora do que ele achou que fosse aquilo ali, entendeu? Então tu sai fora da linguagem dele, tu sai fora, né, daquela questão, porque tu está colocando simplesmente aquela satisfação de vender o preço, né, e não o produto que o cliente quer, desculpa. E isso gera uma total desconfiança futura para o cliente, porque muitas vezes o cliente chega num determinado local, né, com aquela empatia, aquele desejo, aquele sonho muitas vezes de comprar determinado objeto ou de adquirir alguma coisa que seja, e tu voltando todo esse contexto, né, de vender preços, não entender a necessidade que ele quer e tudo mais, o cliente naquela hora, naquela euforia, ele vai comprar. Mas chegando na casa dele, chegando onde ele quiser, no momento que baixar aquela adrenalina, ele entender que realmente aquilo não era o que ele estava procurando, a frustração é muito grande. Daí é muito grande. E aí, valor. Exatamente. E aí se perde muito, muito, muito. Tu vendeu valor, mas não vendeu qualidade. Perfeito. Muito bom. E eu creio que assim, uma das coisas primordiais é quebrar esse paradigma. E para isso acontecer, é necessário aceitar esse tipo de mudança. Essa mudança ela tem que vir do profissional, tem que vir do líder e tem que vir da empresa. Entender essa necessidade de mudança para se adaptar à qualidade excelente de atendimento. Há muitos casos que nós encontramos também de gestores que cobram e exigem que o atendimento seja diferenciado, mas não preparam as equipes para isso. E quando essa equipe não atende à necessidade, eles simplesmente demitem e contratam outra pessoa, e se torna um ciclo vicioso. É necessário aprender a ouvir mais, é necessário ousar um pouco mais, sair um pouco dessa zona de conforto e começar a investir em treinamentos, investir em profissionais que, como nós, e aqui aproveitando para falar do nosso trabalho, sim, para que possamos ir lá treinar, orientar e mostrar a importância do atendimento ao cliente. E isso passa do cliente interno para o externo. À medida que a pessoa está atendendo um outro departamento, você é do financeiro, você está atendendo alguém do departamento pessoal, tem que haver sinergia, tem que haver empatia, compreensão. O atendimento, que há empresas que têm esse cenário também, elas atendem muito bem de dentro para fora, mas de dentro para dentro, né? Você pode dizer que dessa forma, é horrível o atendimento, há conflito, há desentendimento de informações, então é muito importante e necessário haver sinergia no trabalho interno, haver uma linguagem unificada no trabalho interno, para que isso possa ocorrer de uma maneira sensata. Sair da zona de conforto, começar a atender bem o colega de trabalho, para que isso reflita no cliente externo. Porque você pensa uma situação assim, vamos pegar um cenário de um comércio. Se o vendedor, ele pode estar de uma maneira muito rígida, tensa, atendendo bem o cliente, porque ele foi treinado, é cobrado disso, só que quando ele entra na logística, quando ele entra no caixa para dar continuidade ao atendimento, a pessoa atende errado, ou é grosseira, ou usa uma linguagem inadequada com o cliente. Então há um conflito de ideias. Ou então, quando esse cliente já saiu do ambiente, ou ele vai fechar esse pedido, vai encaminhar
para entregar para o cliente, há um conflito de relação com o pessoal do operacional. Então, isso é muito importante. Então, falar a linguagem do cliente é necessário. Esse cliente, seja ele interno ou externo, é necessário. É muito importante que se fale a linguagem do cliente, que se compreenda. Eu vou passar um trabalho para o Júnior, para nós atendermos a necessidade de um cliente. O Júnior precisa estar disponível naquele momento. Se ele não está, eu tenho que compreender a necessidade dele, colocar esse trabalho em pauta e passar para ele de uma outra forma, para que ele possa, no tempo dele, olhar, e vice-versa. Se eu não fizer isso, nós vamos gerar conflito. E quando nós formos para o cliente, nós vamos atender mal o cliente, porque nós não vamos estar em sinergia unificado com o trabalho. Isso precisa ser compreendido. E nenhum dos dois pode sabotar o trabalho do outro. Nós temos que nos ajudar. Exatamente. É muito importante isso, realmente. É um contexto, né? Porque muitas vezes aquela, como tu falou, aquela sinergia de um atendimento interno, né, com os colaboradores, colegas, gestores, enfim, até mesmo terceirizados, não, por que não dizer? Então, muitas vezes, tu gera realmente uma quebra nessa corrente, né, desse contexto. O cliente chega a favorecer, quer adquirir algum produto, enfim, qualquer segmento que seja, né, e no decorrer até o final, até ele sair na porta, se tudo não correr exatamente conforme ele planejou, conforme ele idealizou aquele momento, quebra-se essa corrente, quebra-se esse ciclo. E aí pode acontecer, né, uma série de fatores, como tu comentaste agora, né, em relação àquela linguagem, né, aquela percepção do que realmente o cliente queria naquele momento foi cortado. Entendeu? Foi tido com um encerramento precoce, digamos assim, daquilo lá. Não houve um contexto, não houve, né, uma finalização tão precisa e tão correta como ele veio, né, pensando que tivesse naquele momento. É muito importante realmente isso, como tu disseste. Você lembra de algum case que nós, trabalhando junto, que a gente vivenciou com o cliente, que você possa compartilhar aqui para o pessoal? Algum caso que você reverteu um cenário de uma situação de um atendimento em outro local que foi ruim, e o cliente comentou, e você conduziu ele certamente de uma maneira assertiva? Temos vários, nosso ramo nós temos vários itens, né? Mas tu sabe que tem um muito importante, assim, Alberto, que eu falo, que é uma questão que até esses dias nós estávamos conversando, né, a respeito dos clientes menos satisfeitos, né, são os clientes que têm a maior fonte de aprendizagem para nós, né, e isso é muito importante. Muitas vezes, aquele cliente que te passou uma informação de tristeza, ou enfim, algum sentimento do qual ele não se agradou do ambiente que ele estava contigo naquele momento e do qual aquela corrente foi quebrada, né? A inteligência, eu acredito que tenha que ter, é de tu tirar um aprendizado muito grande naquilo lá. Apesar de que aquele cliente, 90%, 99% das vezes ele não vai retornar mais. Mas então você tem que aprender para não acontecer com o próximo. Eu tenho um aprendizado, né, um dos treinamentos de vários treinamentos que eu já fiz, e uma coisa que eu sempre passei para minha equipe quando eu estava treinando, e digo para qualquer equipe que eu for treinar, em qualquer segmento que tiver. Inclusive, o último treinamento que eu fiz com uma equipe, que tem muitos aí que estão assistindo agora, eu falei para eles, pessoal, não existe produto ruim. Um outro item que me incomoda muito é eu entrar numa loja e, como tu falou da linguagem corporal, também tem a linguagem vocal, né? Muitas vezes as pessoas colocarem frases, né, destoadas no equipamento ou no produto ou no item que a pessoa quer. Esse aqui é o último, esse aqui não, esse aqui é melhor que aquele. Eu já deixei de comprar em vários lugares que a pessoa falou, não, esse aqui é melhor que aquele. Não, por que você está vendendo isso daqui então? Não, mas é porque eu tenho que ter. Sim, mas se tu tem que ter e tu está querendo me dizer que o negócio é ruim, então eu não vou comprar. Sabe? É uma coisa assim que isso me incomoda bastante, é uma coisa que é muito complicado. E uma vez eu estava atendendo um cliente como tu comentou agora de um fato, para não me alongar muito, eu estava atendendo um cliente uma vez numa loja que nós trabalhamos, e aquele cliente que ele foi ver um equipamento comigo, né, e começou a questionar daquele equipamento. E realmente era um equipamento muito mais simples em relação aos que eu tinha lá e tudo mais, mas eu comecei a conversar com ele, disse, não, é equipamento bom, assim. E ele, em certo momento, perguntou para mim assim, tá, mas em relação àquele lá? E eu percebi que ele começou a questionar demais, né, ele querendo, né, depreciar o produto. Eu disse, não, mas tem alguma coisa errada. Eu disse, cara, não, mas o produto ele é bom, ele é mais simples em relação aos outros, por isso, mas por ele ser simples, ele não deixa de ser um produto bom. Simplicidade não é sinônimo de ruim, eu falei para ele.
E para resumir a história, no final ele acabou comentando comigo, não, é que esse produto eu ganhei de presente de casamento. Então, tu imagina a frustração que eu passaria para aquele cliente se eu tivesse falado, não, realmente esse produto é ruim, né? Ou qualquer frase, né, depreciativa que eu falasse naquele momento, imagina a frustração que eu não teria com aquele cliente, que aquele cliente não teria. Um presente, e dois casos, dele ter recebido aquele produto, né? Pô, me deram um presente, sei lá, vai, que passa a cabeça da pessoa, me deram um produto simples, um produto, né, de qualquer jeito, e outro, pô, recebi um produto que, né, não é exatamente aquilo. Então não existe, eu sempre digo, cara, não existe equipamento, não existe produto, não existe nada ruim. Existe simples para aquilo que a pessoa quer. Né? Existe um produto simples para a necessidade de uma pessoa no momento. Que para aquela pessoa é o melhor produto. E não deixa de ser. Coisas importantes que eu peguei da sua fala, que eu creio que nós possamos acrescentar aqui. Primeiro, eu até anotei aqui, clientes menos satisfeitos são a maior fonte de aprendizagem. Essa é uma realidade. É onde a empresa precisa buscar voltar ao relacionamento e entender onde que foi, onde que ocorreu o gargalo, onde houve o erro com aquele cliente. E fazer disso um aprendizado para a equipe, para que isso não ocorra novamente. Isso é necessário. Outro ponto, usar palavras poderosas para criar certezas e confianças no cliente. Isso interno e externamente. Evitar o não, não posso, não dá, isso não é assim, isso não é ruim. Termos que tornam aquilo de uma maneira negativa. E você pode ter certeza que tanto o cliente interno quanto externo, ele capta isso mentalmente em primeiro lugar. Depois você pode dissertar uma coisa maravilhosa sobre o produto, ou o produto ou serviço, e ele vai priorizar o que você disse no início e vai te questionar sobre aquilo. Então use palavras poderosas, use palavras que tragam confiança, que demonstrem a qualidade do serviço do produto. O que você tiver que explicar que está ausente em relativo a outro produto ou serviço, faça como você fez, coloque os pontos principais e dê o valor que aquilo pode ter às necessidades do cliente. E uma outra situação que você comentou, amigo Júnior, citando esse exemplo, eu falo muito de cuidado, isso entrando muito na minha seara de trabalho, associada à gestão de pessoas, do cuidado aos valores que as pessoas têm. E aí eu falo dos valores sentimentais. Um cliente pode entrar numa loja e ele pode deixar de comprar com você, não porque você atende mal, não porque o seu produto ou serviço é ruim, mas simplesmente porque alguma coisa em você foi contrária aos valores dele. Eu fiz questão hoje de colocar essa camisa vermelha, até para fazer alusão e brincar. Eu sei que o meu amigo Júnior, ele tem uma visão totalmente diferente disso, mas, Júnior, se eu com a camisa vermelha dessa em Porto Alegre, eu causo algum tipo de desconforto, por exemplo? Com certeza. O meu primo que está te assistindo aí não vai parar de te seguir. Você tá vendo? Com certeza. Existe, realmente. Entende que isso, assim, lógico, a gente está fazendo isso num sinônimo de brincadeira para poder transmitir para você de uma maneira coerente, mas há pessoas que levam isso ao pé da letra. Em Porto Alegre, por exemplo, uma camisa vermelha para um atendimento para um gremista, lógico, a gente não vai generalizar, não dá para falar que todo mundo é assim, mas tem pessoas que podem deixar de comprar com você por causa disso. Da mesma maneira que tem pessoas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Manaus, enfim, que podem ter alguns valores pessoais, alguns gostos pessoais, que podem simplesmente não ter sinergia com você. E você, de alguma maneira, tem que saber contornar isso. Senão você vai perder o atendimento e pode criar insatisfações e até conflito. Exatamente. Vou citar um exemplo real e simples, e de repente você pode estar atendendo o cliente com um perfume que, por exemplo, uma pessoa que ele não gosta utilizava, e aquilo te faz lembrar a pessoa, e ele na hora se perde. Então, assim, a habilidade de quem está atendendo, ela tem que ser constante, tem que ser treinada constantemente, diariamente, para saber lidar com todo tipo de adversidade, com todo tipo de situação, já que você está tratando do outro lado com um ser humano, e o ser humano tem valores, tem princípios, e acredita em muitas coisas diferentes. Algumas pessoas vão ter compatibilidade com você, vão concordar, vão gostar da mesma coisa, outras não vão. E aí nós temos que ter faz parte. Fazer um atendimento adequado para que você possa ter essa sinergia. Senão vai por água abaixo, e o mesmo vale no ambiente interno.
Se não houver, Exatamente. vai ser gerado um clima organizacional confuso, correto, Júnior? Correto, corretíssimo. Confuso e muitas vezes complicado, porque na maioria das vezes é difícil de tu resgatar esses princípios, né? São Exato. coisas que são umas diretrizes que quando perdidas realmente é muito difícil de ter novamente. E muitas vezes tu até pode conseguir reverter essas situações, só que aquela credibilidade que existia se quebrou. E aí a credibilidade, meu amigo, depois para te recuperar é complicado. É complicado, é bem É complicado. complicado. Eu tenho pontos aqui para É falar para complicado. nós e para os nossos pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. Agradecemos aí também muito a todos. Não, Os com 7 certeza. pecados no atendimento, certo, Júnior? Apatia, demora, tratamento frio, insensibilidade, desinformação, desrespeito e ignorância. São alguns vícios existentes? Você identifica isso no mercado de trabalho? Todos, infelizmente todos, Alberto. Todos, todos, todos. Tu sabe que hoje em dia, mas eu generalizaria todos eles com uma palavra só, com um só, digamos assim, né? Um item só, que eu acho que cabe em todos. É o respeito. Eu acho que o respeito é primordial, porque é exatamente aquilo que tu estava falando, né? Por exemplo, meus dois irmãos são colorados, né? E as minhas duas irmãs são gremistas, né? O meu primo que tá nos assistindo é gremista. E eu canso de brincar com eles em relação a isso, sabe? Tem pessoas que gostam de, sei lá, de escalar, tem outras pessoas que gostam de nadar. Então tem que haver um respeito em relação a isso, né? Em todos os segmentos. Então, no momento que tem uma pessoa, eu, por exemplo, não gosto de. Eu e tu, por exemplo, né? Eu não sou muito fã de rock pesado, de heavy metal. Tu gosta, sabe? E tu é um dos meus melhores amigos que eu tenho, entendeu? Então, não é essa questão, sabe, de diversidades, de escolhas pessoais, né, que acabam, né, agregando esse fundamento. E muitas vezes eu já vivenciei isso, tu também já vivenciou isso, né, numas empresas que nós trabalhamos, e a pessoa realmente julgar, né, um cliente, alguma coisa, ou enfim, uma pessoa que entrar, ou por não saber o que está falando, ou não gostar de determinado item que outra pessoa gosta. Então, isso é muito preocupante quando é colocado de uma forma, né, insatisfatória para o ambiente de trabalho e principalmente, né, para aquele tipo de situação para o comércio. Né? E é frustrante muitas vezes até mesmo para quem está, né, passando por aquela situação, que a pessoa realmente ela tem esse entendimento, pô, o cara está me tratando assim porque eu, sei lá, estou de camisa vermelha, pô, o cara está assim porque o cara tem uma tatuagem, porque o cara, sei lá, entendeu? Então eu acredito que o respeito é o ponto de tudo, assim, né, desses marcos. No momento que tiver o respeito, tá tranquilo. Ponto importante, mudar o comportamento. Exatamente. Mudar esse comportamento. Sabe Comportamento. que... Oi? Perdão. Pode falar, conclui teu raciocínio. Essa é Não, tranquilo, a gente realmente. não para, né? Sempre está tendo pauta, a gente vai atropelando e É entrando. interessante. Mas vamos lá. Legal. Eu estava acompanhando uma pesquisa aqui, enquanto nós estamos conversando. Vou falar para vocês aqui o resultado dessa pesquisa, tá? Que tem muito a ver com a pauta do que estamos falando aqui. Por que se perde um cliente? Por falecimento, 1%. Por mudança de endereço, 5%. Amizades comerciais, 5%. Por maiores vantagens de um concorrente, que é uma das coisas muito ouvida em muitas empresas que que nós passamos, isso em território nacional, eu e o Júnior, e às vezes mesmo até o Alex, quando vai fazer um trabalho de marketing, a gente ouve falar muito, mas o concorrente tirou nossa venda, para o nosso atendimento. Tudo bem, essa pesquisa a gente está falando um pouco de São Paulo, mas representa muitos locais que nós passamos, tá? Então, o princípio é colocá-la com 10% as vantagens que o concorrente tem, como tirar a sua venda. 14% reclamações de clientes que não foram atendidos de alguma forma. E 65% por indiferença de quem os atende. 65%. Ou seja, se há alguma dúvida que o atendimento ainda é um fator relevante para se perder venda, para se complicar no atendimento ao cliente, não tenha mais. Os números dizem por si. Os números dizem por É si. verdade. E isso é uma realidade nacional. Tá? Esse assunto dá para ter umas 50 lives diferentes aqui, entrando no mesmo tema, mas com cases e cenários diferentes. Ela vai mostrar muito Exatamente. né? Nós temos aqui vários treinamentos que nós fazemos também, e entramos nesse tipo de seara,
e vai para serviços, vai para a indústria, vai para o comércio, é muito complicado. O ser humano precisa trabalhar muito isso. E é uma das coisas que, melhorando muito mais o atendimento interno e externo, tá, você vai, com certeza, mudar muitas relações profissionais. Muitas. Desde o colega do lado que você não gosta, até o cliente que você acha que é grosseiro e atrapalha você no trabalho. E, na verdade, ele está lá para você atender as necessidades do cliente. Exatamente. E tu sabes... Perdão, pode falar. Use a percepção e inovação. Pega meu ponto e pode falar, meu amigo. Exatamente, para a gente finalizar esse ponto. Sabe, Alberto, que é uma coisa muito interessante que tu falou. Eu estava lendo esses dias, até o pessoal que está nos assistindo, tudo mesmo também já deve conhecer. Tem um senhor chamado Sam Walton. Ele é o fundador da Walmart, fundador da Sam's Club. Né? É uma coisa bem interessante. Eu vou resumir o que ele comentou uma vez. Ele começou uma palestra na empresa dele uma vez, e quando todo mundo estava esperando essa questão de vendas e tudo mais, ele falou que ele era um cliente, ele era um homem que ele entrava... Isso. Ele era um homem que ele entrava que entra no estabelecimento para comprar alguma coisa, e ele fica pacientemente aguardando enquanto os vendedores estão conversando e, né, enfim, dialogando coisas de outro tipo. Ele é um homem que ele aguarda pacientemente no posto de gasolina até que os funcionários acabem de tratar certo assunto para poder atender ele. Que entra num restaurante, por exemplo, e fica aguardando ali enquanto está todo mundo conversando para que ele possa tirar um pedido dele para ele poder almoçar, jantar, enfim. E então ele, no final da palestra, ele comentou: vocês devem estar pensando que eu sou aquele homem calmo, tranquilo e tudo mais. Aí ele falou: mas vocês sabem quem realmente eu sou? Né? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Exato. Né? E muitas vezes, aquele tópico que nós conversamos agora há pouco em respeito dos clientes satisfeitos, que né, nos trazem um aprendizado muito grande, só que esses clientes, né, são muitas vezes um tesouro que é perdido. Exato. Né, em cima de exatamente disso que tu estava comentando, né, de ter essa ideologia, de ter esse segmento de atendimento. A excelência no atendimento gera tudo. E hoje, principalmente, uma coisa além disso, que os grandes empresários, pequenos, lojistas, enfim, vendedores ambulantes, qualquer um, né, tipo vendedor de porta em porta, não tem um entendimento nessa excelência do atendimento, que isso é totalmente de graça. Isso é totalmente gratuito, tu não precisa pagar para ter isso. É simplesmente tu colocar em prática. E faz uma diferença muito grande, como os números que tu colocou para nós aí agora nos apontam. São números, são estatísticas, não tem erro. E tudo é forma de excelência de atendimento. Perfeito, está intrínseco. Está intrínseco, é só querer aplicar. Né? Ou se a sua equipe não consegue ter essa percepção nos contratos, que nós vamos lá e fazemos isso acontecer. Exatamente. É um treinamento muito eficaz, muito eficaz. E conseguimos fazer com que isso seja plantado na cabeça da equipe. Você vai falar: poxa vida, mas como? Eu estou aqui falando isso para todo mundo um tempão e você não consegue colocar isso na mente da sua equipe? Sim, é possível. É possível. Que o pensamento empreendedor, quando entra na pessoa que está no atendimento, ela passa a compreender o cenário e passa a atender de uma maneira diferente. E aí entra os critérios que nós já falamos: empatia, respeito, e tudo isso está no contexto dos nossos treinamentos. Falar da motivação, falar da inspiração, fazer com que a pessoa consiga compreender que ela é o papel determinante nesse atendimento. Então, conte com isso. Exatamente. Com esse tipo de cenário que nós vamos até a sua empresa realizar esse treinamento, essa palestra, um workshop, se assim for necessário, um trabalho de coach comportamental individual, com grupos e equipes em território nacional, que nós conseguimos, sim, atender essa necessidade e mostrar para a sua equipe que é importante. Você vai falar: Betão, isso é 100%? Significa então que agora, se eu colocar a minha equipe na mão de vocês vão treiná-los e 100% da equipe vai trabalhar dessa forma? Não. Isso precisa de uma sinergia. Então, precisa do seu líder colaborando, o seu líder ajudando, exatamente, o diretor concordando, o seu CEO trabalhando para isso também, para que a sua equipe possa, sim, conseguir esse tipo de visibilidade e atender de uma maneira coerente o cliente interno e externo. Então, não adianta nós treinarmos a equipe sair de lá pronta, fazer aquilo uma semana, daqui 15 dias o gestor ser um exemplo inadequado. Porque a equipe vai se perder. Exatamente. Ela vai voltar a atender de uma maneira ruim,
e vai continuar o vício do erro. E haverá, sim, aquelas pessoas que não vão se adaptar também ao formato. Então, pelo menos eu garanto para vocês que 80% a 90%, correto, Júnior? Nós conseguimos aí, pelo menos, transformar e fazer ter resultados de alta performance. E o restante se virá naturalmente com o desenvolvimento e o trabalho das equipes gerenciais e lideranças. Exatamente, exatamente. É só preciso mudar o comportamento, né? Muitas vezes, é como tu comentou, muitas vezes o comportamental da pessoa já está acostumado com aquilo lá. E muitas vezes virar essa chave, quebrar esse paradigma, né, e mudar esse comportamento, muitas vezes a percepção, a inovação, né, do que está acontecendo ao redor, né, mas muitas vezes tu tá naquela questão de, não, mas assim está funcionando e eu não vou mexer. Só que as coisas ao teu redor estão mudando. As coisas ao teu redor estão tendo um formato diferente, estão tendo uma abrangência diferente da qual tu tem que te adequar. E se tu não mudar, não vai, não gira. E tu fica. Né? É realmente como tu falou. E nós conseguimos sim. Tem essa possibilidade de ter uma formação mais adequada na tua empresa. A possibilidade de nós mantermos um formato contínuo também, né, em cima desses treinamentos, porque nós sempre comentamos, tu mesmo uma vez comentou com uma dos treinamentos que tu fez comigo, tu me disse, eu nunca esqueci daquela frase, cara, motivacional é igual banho, é todo dia. Isso aí. Entendeu? É todo dia que tem que ser feito, né, um aprendizado, uma constância no atendimento, né, uma forma, um contexto, é todo dia. Todo dia tu vai aprender coisas novas, todo dia tu vai ter que ter essa importância de que o aprendizado que eu vou ter hoje, o formato que eu vou ter hoje, estou agregando alguma coisa para mim. E essa mudança é primordial, para que tu não acabe ficando dentro daquela tua bolsa, dentro daquele teu casulo e não veja as coisas acontecendo ao teu redor. E não haja essa mudança. É sempre exatamente. Não chavão, mas é uma realidade. Tem esse fora da caixa, né? Eu sempre digo também uma coisa assim, faça diferente. Faça diferente, né? Te mostre, né? Te aponta o que tu está fazendo, mostra diferente. Está todo mundo indo para um lado, começa a andar para o outro. Exatamente. No mínimo alguém vai te olhar. No mínimo alguém vai te olhar, vai ver, não, mas o que esse cara tá fazendo? Obviamente com coerência, né? Não vai todo mundo estar fazendo alguma coisa, né, uma diretriz correta de um lado ou sair totalmente, né, de qualquer jeito indo para a esquerda, que tu também está fora do contexto, todo mundo vai estar chamando de louco. Então tu tem que, né, ter esse discernimento, né? Discernimento de, pô, aqui tá, mas eu vou fazer diferente para cá, eu vou pensar fora da caixa, como tu falou, de uma forma, né, abrangente, e vou me adequar àquilo que está acontecendo no momento. Aqui eu estou vendo o pessoal que está nos acompanhando aqui também. O Douglas aí, obrigado, Douglas, por estar aí presente conosco. O Douglas está sempre nos ajudando aí. É um baita do... O nosso companheiro Alex, aí também, que o Alex, nós vamos fazer uma live na sexta-feira falando um pouco sobre endomarketing também, trabalha conosco, dá essa assistência na consultoria aí perfeita também, ótimo profissional. E, enfim, todo mundo que está aí ouvindo no começo, a Maureen, né, que trabalhou conosco também lá em Porto Alegre. Enfim, tem bastante gente acompanhando e a gente fica muito feliz por isso. Bem bacana. E, Júnior... Muito obrigado, só agradecemos. Sempre, sempre. Para as nossas considerações finais, eu creio que a gente possa falar, já falamos bastante sobre engajamento, sobre resultados, né, e a gente citar pontos primordiais. Assim. Se você quer ser diferente, se você quer fazer diferente, você tem a opção de crescer, de achar um caminho correto e fazer esse atendimento ser o melhor possível. Se você quer se manter na zona de conforto, na média, né, que a média, quando a gente fala de mediocridade, não é que é algo, uma ofensa, né, mas você se mantém na média. Tá bom. E aí você tende a ser igual, a fazer coisas que realmente não vão te destacar. E mesmo quando para você que está nos ouvindo, assistindo, e está, por exemplo, num pequeno comércio de bairro, e acredita, poxa, aqui eu vou ficar aqui atendendo, eu não vou sair daqui nunca, só estou eu e o dono. Não pense assim, tá? A empresa pode se desenvolver de alguma forma, pode abrir novas filiais, se não for dessa forma, o dono pode deixar essa empresa na sua mão, você pode vir um dia, quem sabe, até comprar a empresa desse dono. Então, aproveite a oportunidade que você tem hoje e atenda todo mundo corretamente. Do faxineiro da empresa ao presidente master, do cliente mais simples ao cliente que gasta fortunas. Atenda todo mundo bem, corretamente, da melhor forma possível, com empatia, respeito, engajamento e tudo mais que nós falamos aqui. Acredite e confie no que nós estamos falando.
porque nós sabemos o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui colocando, né, Júlio, colocando assuntos aleatórios, não. Nós sabemos o que nós estamos falando e sabemos que esse é o caminho adequado para um bom resultado. Então, faço minhas considerações finais aqui. Júnior, você faz as suas considerações para a gente agradecer e terminar aqui com o pessoal. Claro, com certeza. Com certeza. É exatamente isso que tu falou, né, Alberto? É muito importante a gente ter esse, né, nós temos esse conceito, né, de aprendizado, como eu digo, né? Eu sempre, é tão bom aprender, é tão bom a gente ter um conhecimento para poder, né, passar para frente, e não que a gente saiba mais que todo mundo, ou que a gente tenha essa desenvoltura em relação a todo mundo, não, todo mundo aprende com todo mundo, né? Mas existe sim, né, aquele conceito de forma de fazer, uma tática, como tu comentou, em relação a esses treinamentos e tudo mais. Então é uma coisa muito interessante, nós temos esse segmento, né? Eu estava esses dias conversando com meu primo Douglas, que tu citou aí agora, e ele estava comentando comigo uma coisa, ele posta muita coisa para nós aí, divulga bastante, ele comentou comigo uma coisa que eu achei bem interessante, ele falou, seu primo, cara, tenta fazer uma forma de abordagem, entendeu? Que as pessoas pelo menos parem e olhem o que tu está fazendo. Um sorteio, até comentou comigo um sorteio, até me mandou um link para eu fazer uma análise, né? Ele comentou comigo. Então é uma coisa muito interessante, sabe? Eu nunca tinha tido essa percepção assim, tipo, fazer alguma coisa para que as pessoas consigam verificar, né? Consigam me olhar, né? Eu peguei e ele me comentou comigo, cara, faz assim, vamos fazer assim, coisa e tal. E eu peguei, não, interessante. E já aprendi, e já peguei para mim, sabe? Então são umas coisas. Mas é aquilo como tu falou, ele me ensinou isso hoje, mas amanhã eu já estou lendo alguma outra coisa, amanhã eu estou conversando contigo, estou aprendendo outra coisa, então é um contexto geral, né? E em relação ao nosso tópico, para finalizar a nossa conversa, em relação à excelência no atendimento, eu sempre comento também com o pessoal que eu treino, o pessoal com quem eu trabalho, com quem eu aprendo também. Eu sempre falo a seguinte questão, eu disse, cara, a única coisa que eu quero de vocês, e que eu quero de mim, que eu quero do que nós estivermos fazendo, é a excelência. Nada mais que a excelência. E em cima dessa excelência, o que ela vem? Eu quero a perfeição no que nós vamos entregar. Nada mais, nada menos que a perfeição. E só existe uma forma e um motivo, sabe, Alberto, para eu estar pedindo isso, a perfeição. Porque ninguém vai conseguir ser perfeito. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Mas no momento que eu pedir a perfeição e eu estou tentando alcançar a perfeição, eu vou estar dando o meu melhor. E eu cada vez vou tentar mais e mais chegar nessa perfeição. Então isso na nossa consultoria nós também passamos para, né, os nossos treinamentos, nossos treinados, né, as pessoas que estão nos assistindo. Então isso é o mais importante que nós temos hoje para poder levar. É a perfeição que nunca chega, mas que a gente sempre tenta chegar. Excelente, é isso mesmo. Eu complemento aí o que você disse juntamente com o pensamento positivo, da mesma forma. Ele pode não te trazer nem sempre tudo que você quer, mas ele vai te guiar a ter sempre uma postura de excelência, sempre te procurar um caminho mais adequado e fazer raciocinar melhor e ter um equilíbrio emocional coerente para aquilo que você vai fazer. Então, se você tem uma postura de excelência, você vai procurar sempre ser excelente, procurar estar no teu melhor e não na média, sempre acima da média. Se o resultado não vier, ok, mas você vai estar sempre num desempenho esperado ou acima dele. Então, é perfeito, esse raciocínio é perfeito. Muito obrigado aqui, a Dani Toledo, Carol, Alex, enfim, todos mais, Douglas, novamente, todos mais que nos acompanharam. É um assunto realmente que tem pauta e quem sabe a gente pode voltar, Júnior, e falar um pouco mais aqui sobre atendimento ao cliente, porque tem exatamente muito para horas e horas. E nós agradecemos muito a todos. Continuem acompanhando o nosso trabalho no Instagram, beto.camp, Instagram Júnior Bruch, Facebook, LinkedIn. Do Alex também. Sim, perfeito, o Alex. O Alex também. Lima, sexta-feira, hein? Sexta-feira, aqui pelo Instagram, eu e o Alex Lima falando sobre endomarketing, a importância do papel do RH e do marketing. Assistam. Isso é um assunto super legal. Tá? E, enfim, temos também a parte da assistência jurídica, né, em nossa consultoria e assessoria, com o Alexandre Gaeta. E agradeço a todos que participaram. Desculpe se eu não citei o nome de alguém aqui, eu estou tentando andar, estou prestando atenção no Júnior, fazendo as anotações para passar para vocês, e ao mesmo tempo tentando acompanhar quem está aqui na live. Então, de qualquer forma, se eu deixei o nome de alguém passar, me desculpe, mas eu agradeço a todos pela participação. Uma ótima noite e até a próxima. E amanhã para vocês, convido todos também
assistindo amanhã no período da tarde, tá? Às 16 horas eu vou estar conversando com o Victor Freire, aqui lá de Portugal, hein? Aqui vai ser uma live simultânea aqui às 21 horas lá em Portugal e aqui no Brasil às 16 horas vai ser uma conversa super legal também. Acompanhe a gente aqui na live. Júnior, meu amigo querido, grande abraço no teu Valeu, Betão, muito obrigado, cara. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado para todo mundo também que está nos assistindo. A galera que acabou se mobilizando aí, muitos em cima da hora, só para nos dar esse apoio, muito obrigado. Acesse lá o site o nosso site lá, o site do Alberto também, que está nas nossas redes sociais ali, também tem vários tópicos interessantes, palestras, muito, muito bacana. Né? Tem a parte do marketing também que vocês vão fazer, assistam também, que é muito bacana. O Alex é o nosso mentor do marketing ali. Isso. Ele manja muito dessas partes, tem umas dicas muito interessantes. Parabéns, parabéns mesmo, e muito obrigado para todo mundo aí por ter nos assistido aí, gente. E uma pitadinha final, você que quer abrir uma filial, está abrindo uma loja em shopping, precisa de uma consultoria, aqui embaixo, ó, Júnior Bruch, gestão empresarial, conte conosco. Forte abraço, ótima noite para todos. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Valeu, Betão. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.